pessoal, com mais vídeo para o canal, agora trazendo questões de matemática ou raciocínio lógico que está lá no edital da Prefeitura de Moju. A primeira questão, em uma família, a idade do pai somada com a idade do filho dá 35 anos. E a diferença da idade do pai com a idade do filho dá 21 anos. Logo, a idade do pai essa questão aqui ela é bem simplesinha para gente resolver. Então, olha só. Então, a gente vai fazer assim. A gente vai chamar a idade do pai de letra X e a idade do filho de letra Y. Porque ele sempre faz essa relação da idade do pai com a idade do filho. Onde a primeira relação aqui que ele diz, eu vou colocar bem aqui, que é a soma, vou colocar bem aqui, olha só o sinal mais. A soma da idade do pai com a idade do filho dá quanto? Dá 35 anos. E aí a diferença, lembra lá do sinal de menos, que é da diferença, que é esse tracinho aqui, ele diz que a diferença da idade do pai, ela com a diferença do pai com do filho, ela já vai dar menor, não é? Qual é esse valor? De 21 anos. Então, você vê, né, que as variáveis lá, ou letra, ou a idade do pai e filho, sempre estão se repetindo aqui nessa mesma equação. Então, geralmente, para resolver esse tipo de questão, basta a gente isolar um valor, por exemplo, aqui isolar um valor da idade do pai, para a gente identificar quanto é a idade dele. Então, olha só, traduzindo isso que eu falei para aqui para cima, por exemplo, usando essa primeira equação aqui que eu coloquei, né? Então, a idade do pai mais a idade do filho, ela é igual a 35. Aí eu vou isolar só a idade do pai. Então, o que é esse isolar? Esse isolar é só deixar esse pai aqui sozinho. Então, aqui ele vai ficar só o pai sozinho, igual o que sobra? O 35 menos a idade do filho. Mas por que menos, né? Porque, olha só, você tá vendo aqui que aqui tá positivo, e aí quando ele passa depois dessa igualdade aqui, ele vai alterar o sinal. Então, se ele tá positivo aqui, quando ele passar depois dessa igualdade, vai ficar negativo. Então, é por isso. Então, olha só, você está vendo que a idade do pai ela é igual a 35 menos a idade do filho? Então, a gente pode utilizar essa nova equação aqui para substituir essa segunda aqui, onde ela vai ficar mais simplesinha para encontrar a idade do filho. Então, olha só, agora a gente vai substituir essa nova aqui que a gente fez nessa segunda aqui daquela dando a questão, né? Que é a idade do pai menos a idade do filho igual a 21. Só que o que é a idade do pai aqui? A idade do pai, ela é tudo isso aqui que a gente isolou, entendeu? Porque a gente teve que isolar. Então, quando a gente vai substituir aqui na questão, vai ficar o quê? A idade do pai é a mesma coisa que 35 menos a idade do filho. Aí isso daqui é só a parte do pai, né? Aí o restante eu vou repetir, que é menos de novo a idade do filho igual a 21. Aí, olha só, tá bem simplesinho agora, olha só. 35 menos a idade do filho com menos a idade do filho. Isso daqui, toda vez que a gente vê, a gente sempre tem que considerar que na frente tem um número 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, vai ficar 2 idade do filho, igual a 21. E aí, a gente vai jogar esse menos aqui, a gente vai trocar o lugar desse menos dos filhos, com a idade aqui de 21, a diferença do resultado. Então, vai ficar o quê? 35 menos 21 é igual a 2 filhos. Aí, olha só, a gente agora vai saber só a idade do filho, não é? Então, olha só, 35 menos 21, ela dá 14, igual a 2 idade do filho. Aí eu vou colocar aqui para cima, um pouquinho aqui, então vai ficar a idade do filho, eu vou colocar só representando pela letra F, vai ser 14 dividido por 2. Então, a idade do filho vai ficar de 7 anos. Então, olha só, a gente já tem a idade do filho de 7 anos. Aí a gente pode pegar esse valor aqui que a gente já sabe e substituir em qualquer uma dessas aqui que ele deu no início da questão. Então, bora pegar essa primeira aqui. Então, olha só. É a idade do pai mais a idade do filho é igual a 35. Então, a idade do pai vai repetir, porque é isso que a gente não sabe. Mais a idade do filho que a gente já sabe, que é de quanto? De 7, igual a 35. Aí, isso daqui é bem simplesinho. A idade do pai vai ficar o quê? Vai ficar esse 35
Aí, tá vendo esse mais 7 aqui? Quando ele passar aqui da igualdade, o que, que vai acontecer? Ele vai alterar o sinal. Então, como ele está positivo lá, ele vem para cá negativo. E aí, a subtração dessa equação aqui igual a 28 anos. Então, olha só, a idade do pai ela é de 28 anos e a idade do filho, que a gente viu aqui, é de 7 anos. Aí, caso você não acredite, a gente também pode jogar qualquer idade de qualquer um desses aqui nessa segunda equação, só para testar, né? Mas eu já fiz aqui no meu caderninho e me deu isso. Então, ele quer saber a idade de quem, né? A gente faz tanta conta e esquece de quem é a idade que ele quer. Ele quer a do pai. Então, qual é a idade do pai aqui? É de 28 anos. Então, a alternativa correta dessa questão aqui seria a letra A. Bom, a segunda questão ela é de PG. Então, olha só. Em uma progressão geométrica, o primeiro termo vale 4 e o sexto termo vale 128. Logo, a razão vale, então ele quer saber a razão dessa progressão geométrica. Lembrando que a progressão geométrica ela tem várias fórmulas e uma delas principais, ela tem essa daqui para determinar o valor de um determinado termo. Então, por exemplo, aqui ele deu o primeiro termo e o segundo termo. Só que nessa mesma equação, além de você saber o valor dos termos, da colocação de qualquer termo, você também consegue descobrir a razão. E a razão é representada por essa letra aqui dessa fórmula. Então, essa fórmula aqui que a gente tem que ter na cabeça. Então, olha só. Eu fiz essa progressão aqui, onde ele deu o primeiro termo até o sexto termo. Então, tá vendo aqui? Olha só, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto termo. E aí eu vou colocar aqui em cima o valor dos termos que ele deu na questão. Qual foi o primeiro? O primeiro termo equivale a 4. O sexto, que é o último tracinho aqui, ele deu no valor de 128. Aí, para ser mais fácil e prático, a gente tem que saber dessa equação aqui para a gente determinar qual o valor da razão que é determinado por essa letra aqui. Então, o que ele deu na questão aqui? Ele deu o valor do último termo, que é o sexto, igual ao primeiro termo aqui. Lembrando que, olha só, nessa fórmula aqui, ele sempre pede o A1, então, o primeiro termo. Então, o A1, ele é representado, ele já deu também aqui na questão, vezes o quê? De razão que ele quer saber, e aí eu tenho que fazer essa subtração ainda aqui em cima. Lembrando que esse N aqui é dessa númerozinho aqui, tá vendo? Então, vai ficar 6 menos 1. Então, bora traduzir isso com números. Qual é o valor do sexto termo que ele deu ainda agora aqui na questão? Foi de 128. Qual é o valor agora do primeiro termo que ele deu na questão? É 4. Vezes o quê? Que ele quer saber a razão, né? E aí você lembra lá do joguinho que eu falei? Que esse n menos 1 é o quê? É o n do termo aqui, menos 1. Então, a colocação do termo que ele deu aqui foi 6. Menos 1, certo? Aí, colocando isso aqui de novo, vai ficar o quê? Tem 28 igual a 4 vezes a razão de ou a razão, né, elevado a quinto. E aí, como ele está aqui multiplicando, quando ele passar da igualdade, vai ser a mesma coisa naquela situação de mais e menos. Ele vai também alterar pelo seu inverso. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar como? Bem aqui, vindo aqui para cima, ele ficando bem aqui, vai ficar mais uma vez 121 igual a 4 vezes Q elevado a 5 elevado a 5. Então, vai ficar 128 dividido por 4 igual a Q elevado a 5. 128 dividido por 4 vai dar 32, que é igual a Q elevado a 5. Então, você teria que descobrir qual o número que elevado a 5 daria 32. E aí, eu vou logo sendo direta aqui. O valor de Q, que é a razão, é 2. Então, o valor da razão dessa progressão geométrica é a letra D, que é o número 2. E para finalizar o vídeo, essa aqui é a última questão. Então, em um retângulo tem um perímetro de 50 centímetros. Sabendo que a base é 5 centímetros a mais que a sua altura. Logo, a sua área vale. Então, ele deu o valor do perímetro. Lembra do perímetro, que é a soma de todos os lados? Só que antes disso, ele fala qual é o formato, não é? Que é o de um retângulo. Então, isso aqui é um retângulo que eu trouxe aqui na imagem. E aí, ele diz que a soma, ou o perímetro,
Soma quer dizer soma de todos os lados, ou perímetro equivale a 50 centímetros. E aí você tem que perceber aqui que no retângulo há a base e há a altura. E aí então você vê que tem duas bases, olha aqui uma base em cima, ou desculpa, uma base embaixo e uma base em cima. E a altura aqui, a altura esquerda e a altura direita. Falei ao contrário, mas tudo bem. E aí, quando ele fala que o perímetro é 50 centímetros, quer dizer o quê? Que base, mais altura, deu 50 centímetros. Então, é isso que ele quer dizer. Só que ele diz que a base é 5 centímetros a mais que sua altura. Então, por exemplo, se a altura equivale, por exemplo, 10, quanto é que vai valer a base? Já que ele é 5 centímetros a mais que a altura. Então, vai ser o quê? 10 mais 5, que vai dar 15 centímetros. Então, olha só, a altura a gente não sabe qual é o valor, então a gente vai colocar de x. Só que a gente sabe que a base, ela é 5 centímetros a mais que sua altura. Então, eu vou colocar o quê? 5 centímetros mais x. Então, esse é o valor da base. Então, tá vendo como ficou interessante essa questão? Porque, olha só, eu falei lá aqui na questão e diz que o perímetro 50 centímetros. E o perímetro, ele é a base mais base. Lembra lá que tem a base inferior e a base superior, mais a altura, que vou colocar de A aqui, a altura e mais altura. E esses valores são iguais, por exemplo, de base e de altura. E aí a somatória disso tudo, ou perímetro, ele é de 50. Então, olha só como é que vai ficar. A base aqui nessa questão, ele é 5 mais x. Vendo aqui como a gente colocou a fórmula bem aqui. Então, ela vai ficar com 5 mais x. Aí eu vou ter que repetir de novo, porque tem a base em cima, né? Então, vai ficar 5 mais x. E aí, quanto é a altura que eu chamei lá no desenho? É x. De novo, igual a 50. Então, vai ficar assim a nossa fórmula. Então, de uma fórmula geral, vai ficar o quê? 5 mais x mais 5 mais x. Eu só estou repetindo o que está em cima, tá? Mais x é igual a 50. Então, eu vou isolar tudo que é letra para esse lado aqui. E tudo que for número para cá, onde está o 50. Então, quais são os números que eu tenho aqui desse lado? É o 5 e o 5. Então, o que vai sobrar? 1, 2, 3, 4x. Então, eu vou colocar 4x. Porque está somando, tá vendo aqui que tem a somatória tudinho? Então, x mais x mais x mais x dá 4x. E aí eu vou repetir esse 50 aqui. E aí, tá vendo que tem esse 5 mais 5? Então, 5 mais 5 é 10. Só que quando ele passar dessa igualdade, mais uma vez ele vai alterar o quê? O seu sinal. Então, se ele está positivo, ele vem para cá o quê? Negativo. E aí, quanto é o valor? De 10. Então, vai ficar assim. 4x é igual a 50 menos 10. 40. E aí, o valor de x vai ser quanto? De 10. Por quê? Porque é 40 dividido por 4, que dá 10. Então, a gente já sabe o valor de x. E o que é esse x mesmo, que a gente chamou bem aqui no início da questão? É a altura. Então, o valor dessa altura aqui, que a gente já tem, é 10. Aí, legal, né? Porque lembra lá da fórmula lá da base? Que a base, ela é 5 centímetros a mais que a altura. Então, vai ficar o quê? 5 mais, quanto é o valor de x ou da altura? É 10. Então, 5 mais 10 é 15 centímetros. Então, a gente já tem o valor da altura e o valor da base. Só que no final disso tudo, ele quer saber o quê? A área. E aí a gente tem que saber também a área, a fórmula da área de um retângulo. E aí a fórmula da área de um retângulo é o quê? Ela é a área igual a base vezes a altura. É bom vocês saberem porque cada formato de desenho, por exemplo, triângulo, quadrado, tem a sua fórmula diferenciada. Só que aqui ela é bem simplesinha aqui do retângulo, é só a base vezes a altura. Então, a área vai ser o quê? Quanto é o valor da base que a gente viu agora aqui? É 15. Quanto é o valor da altura que a gente acabou de ver também? É 10. Então, 15 vezes 10 vai dar o quê? 150 o quê? Centímetros ao quadrado. E tudo isso aqui está na unidade do quê? De centímetros. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C.